Olá! Na aula de hoje, começaremos falando sobre a introdução de conceitos fundamentais de serviço ao cliente. Se nós fôssemos fazer uma pergunta para um pequeno mercado, um hipermercado ou uma companhia aérea e uma montadora sobre o que significa serviço ao cliente, teríamos respostas similares? Provavelmente as respostas seriam distintas, mas o que nós iríamos descobrir com essas respostas é que as expectativas dos clientes são diferentes. E entender que as expectativas são diferentes nos remete à necessidade de que a estruturação das funções logísticas tenha que se adequar a essas expectativas. Mas qual é mesmo a função logística dentro de uma organização? A função logística dentro de uma organização é assegurar que bens ou serviços sejam entregues aonde o cliente quiser dentro da data que ele está esperando. E este desafio implica em que todos os processos de uma cadeia de suprimentos, desde a distribuição, a produção e o processo de suprimentos, estejam alinhados para suportar essa expectativa. Esse é um dos grandes desafios de qualquer organização. Estruturar uma cadeia de suprimentos com base nas expectativas do cliente vão nos direcionar quais são os vetores de performance, quais vão ser os recursos necessários para que o processo de serviço ao cliente seja de forma segmentada, estruturado para atendê-los. Vamos definir agora o que é serviço ao cliente e quais são as dimensões. Mas para construir essa definição, é importante nós fazermos uma pergunta fundamental. Quem são os nossos clientes? Eles podem ser um varejo, um pequeno mercado, um atacado, uma indústria. Provavelmente uma empresa vai ter mais de um tipo de cliente diferente para atender. Portanto, ela precisa entender quais são as dimensões pelas quais esses clientes esperam ser servidos. E essas dimensões nós podemos dizer que são tempo de resposta, confiabilidade, suporte técnico no pós-venda e nível de serviço que as empresas querem receber. E notem que mesmo dentro de um mesmo segmento de indústria, é possível ver que clientes têm expectativas diferentes. Se tomarmos, por exemplo, a situação de montadoras de veículos com relação a um fornecedor de motores, algumas montadoras querem receber motores de forma sequenciada. Outras montadoras preferem receber os motores a partir de entregas semanais. Outras montadoras querem receber esses motores em lotes 2 vezes ao dia. Não existe um modelo que possa ser aplicável a todos os clientes e agradá-los da mesma forma. Logística não é um serviço de prateleira. Vamos olhar então a figura a seguir, ela reforça um pouco essa noção para nós. O que vocês estão vendo nessa figura é uma cadeia de suprimentos, onde nós temos uma empresa com seus fornecedores suprindo os insumos necessários para a produção e a partir então desse processo de produção ela vai ter que entregar para diversos clientes produtos e serviços, cada um deles atendendo expectativas distintas. Vamos agora então a uma primeira definição do que significa serviço ao cliente. Dentro do contexto de uma cadeia de suprimento, o serviço ao cliente é a capacidade do gerenciamento logístico de satisfazer os usuários em termos de tempo, confiabilidade, comunicação, conveniência e disponibilidade. Como vocês puderam perceber nesse conceito, existem uma série de dimensões, uma série de aspectos pelos quais os clientes avaliam o serviço. Disponibilidade, confiabilidade, poderíamos acrescentar também tempo de resposta e todas essas expectativas dos clientes normalmente vão ter implicações para a empresa, implicações essas em termos de custos e investimentos. Estes custos e investimentos, eles podem se tornar proibitivos se forem mal dimensionados em relação ao que o cliente espera receber e o que ele está disposto a pagar. A figura que nós vamos ver a seguir, ela ajuda a ilustrar essa relação entre a dimensão serviço do cliente, as expectativas dele e os custos associados a cada uma dessas expectativas. Vejamos então. Vejam por essa figura, ao lado direito, a dimensão nível de serviço, onde nós temos ali alguns dos atributos que os clientes costumam avaliar. Flexibilidade, tempo de resposta, confiabilidade e disponibilidade. Para atender cada um desses atributos,
a empresa pode ter os chamados custos de servir, que estão no lado esquerdo da gangorra. Transporte, armazenagem, seguro, movimentação, custo de processamento do pedido, um custo de uma falta, um desabastecimento, custos financeiros para se ter estoque ao longo da cadeia, e todo esse equilíbrio tem que ser ponderado, se avaliando também a variabilidade que essa cadeia de suprimentos ela está submetida. Essa variabilidade ela envolve variabilidade de demanda, variabilidade dos processos produtivos e variabilidade da cadeia de suprimentos. Outro aspecto importante a respeito de serviço ao cliente é trazido por Lalonde e Zinsser. Eles entendem que serviço ao cliente pode ser entendido de 3 formas distintas. Primeiro, serviço ao cliente pode ser visto como uma atividade. Em segundo, ele pode ser visto em termos de níveis de performance. E terceiro, como uma filosofia de gerenciamento. Como uma atividade, isso significa que serviço ao cliente pode ser gerenciado. Muitas vezes, existe até uma estrutura organizacional dentro da empresa chamada de serviço ao cliente. Como algo que pode ser mensurado em termos de níveis de performance, significa que a empresa pode estabelecer metas, indicadores, objetivos claros para se avaliar o quão bem um cliente, e segmentos estão sendo servidos. E como filosofia de gerenciamento, significa dizer que a empresa entende a função estratégica do serviço ao cliente como uma estratégia de segmentação e diferenciação. Vejamos então alguns exemplos de métricas de performance e de indicadores que podem ser utilizados para se avaliar o serviço ao cliente. Como vocês podem ver por essa tabela, nós temos diferentes tipos de empresa e para cada uma delas